Se você pudesse dar 2 dicas para a nova geração, qual seria? Rapidinho, 15 segundos, ó, que nem o Pinho nos diz aí, 15 segundos para cada um. Márcio, 2 dicas para a nova geração, qual seria? Eu acho que a primeira é que você tem que, antes de começar a operar, tem que estudar, tem que aprender, e depois de aprender, ainda tem uma segunda fase que é de simular, para depois, então, passar a operar. Ou seja, você primeiro aprende, depois entra numa fase de fazer operações simuladas, até que você adquira confiança para ver o que você aprendeu está funcionando, e aí começar a operar. Obrigado, Márcio. Stormer? Operar no mercado consiste basicamente em ter um sistema de operar, um sistema operacional, um bom controle de risco e um bom controle emocional. Então tem que desenvolver essas 3 coisas ao mesmo tempo. No momento que você tiver um bom sistema operacional, um bom controle de risco e um bom controle emocional, você dominou a arte de fazer trades. Então escolha um sistema objetivo, controle e opere extremamente leve, porque operando leve, a necessidade de ter controle emocional diminui. Se tu começa a operar muito pesado, tu tem que ter um estômago absurdamente poderoso para aguentar a operação, e nem todo mundo tem isso. Então, começando dessa maneira, eu acho que a maneira mais simples, obviamente, depois que tu passou pela fase de estudo que o Márcio bem colocou, que é fundamental. Obrigado. Mas é muito importante André Machado. O que você falou, é começar pequeno. Começar pequeno, operar leve, porque tu consegue cumprir o plano que tu fez. Para perceber que você pode perder, mas sem machucar. Exato. A pergunta da Mariana foi muito boa, porque eu ia fazer um comentário ainda há pouco, acabei esquecendo, e aí essa pergunta me deu a oportunidade de trazer isso à tona de volta, que corrobora o que o Márcio falou agora e já tinha falado um pouquinho antes. A questão do livro, de estudar. Hoje eu vejo, vou até transformar essa minha dica também em uma pergunta para o Márcio, para o Fausto e para o Storm, que é o seguinte: tudo que eu aprendi, né, vocês 3, né, vou fazer um comentário meio gay, vocês me introduziram no mercado há 20 anos atrás, foi muito bom, foi muito gostoso, né, entrou com volume, mas vamos lá. Vocês me introduziram no mercado, mas o Storm foi um final de semana, o Márcio foi um final de semana, o Fausto foi uma semana à noite. Depois disso, ficou eu e os livros, que são meus companheiros há 20 anos. E eu estudo, eu leio, eu faço anotação, faço ficha, eu rabisco, eu boto post-it. Então, a dica é estudar, porque todas as profissões sérias, né, quando você entra numa faculdade, todo semestre você recebe a bibliografia daquela cadeira, né? Todo mundo, engenharia, medicina, eu fiz computação, economia, tem a bibliografia, além dos professores. Hoje em dia, todo mundo quer aprender só no YouTube, show de bola, mas o pessoal não quer assistir uma aula de 1 hora, acelera 2x, 3x. E aí agora o meu pânico, eu até falei isso para o Fausto ontem no almoço, que vai ser o dia que eu não sei quando vou me aposentar, mas eu sei qual vai ser o milestone que vai ser o trigger para eu abandonar o mercado, sumir do mapa. O dia que todo mundo só tiver querendo aprender sobre o mercado financeiro no TikTok. Eu me recuso a ir para o TikTok da aula. Eu não vou converter uma aula de 1 hora em 3 minutos. E nem vou fatiar ela igual o clube social para caber no TikTok, sabe? Sim. Dar uma aula de Kenny Chiques em 50 vídeos de 3 minutos do TikTok. Então, as 2 dicas quais são mesmo? Então, fica a minha dica. Ler livro, eu vejo muita gente que nunca leu um livro na vida, que me segue, eu fico horrorizado. Eu leio 2 livros por semana. E agora, em vez de dar uma segunda dica, eu queria fazer uma pergunta para vocês 3, principalmente para o Márcio, que é bibliófilo, tem livraria, apaixonado. O que vocês acham dessa geração que está migrando, quer operar no celular e quer aprender a operar no TikTok? É possível isso dar certo?
Eu acho difícil. Quer dizer, na verdade, eu sou um indivíduo totalmente alienado hoje. Eu perdi totalmente o contato, não tenho mais aluno, não tenho mais contato com as pessoas, tenho uma vida reclusa, enfim, mas eu acho muito difícil. Eu acho, não vou dizer impossível, porque impossível não é, mas a chance é mínima mesmo de dar certo. Bom, vou dar minhas 2 dicas aqui e depois o Stormer responde também. Para mim é fácil, né? Eu quero lembrar que eu fui no último pregão da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, da Bolsa da Bovespa, da BMF, aliás, e algumas pessoas tinham tido muito sucesso, fizeram um discurso lá, um deles foi o Falcão. E o Falcão, que é um cara que teve muito sucesso e tudo mais, admirado por todo mundo, foi lá e falou, não, porque eu não sei o quê, 5 lotes. 5 lotes era o mínimo que dava para operar no índice, quando o índice era só o índice grande, o índice futuro. 5 lotes. Ele falou 15 vezes 5 lotes. Sabe o que era 5 lotes? Era o mínimo que dava para operar. Então, 5 minis hoje. Operar pequeno, minha gente. Agora, operar pequeno, como é que você vai saber se você está operando pequeno ou não? Olha, se você chegar em casa, ou se você parar depois do pregão e pensar na sua posição, você está operando muito mais do que você devia. Se você, por causa da sua posição, brigar com seu filho, sua mulher, seu cônjuge, qualquer coisa, você está operando muito mais do que você devia. Mas as minhas dicas são o seguinte, olha, controle o seu risco e opere com a chance a seu favor. Sabe como é que você opera com a chance a seu favor? Análise técnica, trata de estudar, trata de fazer o que os meninos falaram aí. Que mais? Você operar com a chance a seu favor é você, na hora que você vai entrar no mercado, você definir onde está o seu stop e onde está o seu objetivo. Para que, com isso, você tenha condições de fazer a relação, lucro, que é do preço que você está comprando até o seu objetivo, contra a relação com prejuízo, que é do preço que você está comprando até onde está seu stop. Isso tem que ser, no mínimo, 2-1. Então, se você está arriscando 1, você tem que ter possibilidade, dado o objetivo. Como é que você acha o objetivo? A análise técnica, tá? E, finalmente, você traz a chance a seu favor se você tiver um método legal de, depois de você estabelecer a posição, e isso vale para todos os tempos gráficos, os tipos de operação que você faz, tá? Day trade, swing trade, position trade, o que for. Você faz a posição e depois você tem que ter um método efetivo, com regras substantivas para você administrar essa posição. Tem pré-trade, trade e pós-trade. Aí, o pós-trade, você tem que saber qual é a hora de você mudar o stop, você tem que saber se chegar no objetivo, você vai liquidar ou não necessariamente vai liquidar, vai apertar o stop. É isso aí. E, logicamente, controlar o risco é você, ao invés de operar um valor fixo, você opera um valor variável. Porque se você é trader e você vai botar stop, se você opera um valor fixo, o seu prejuízo é a variável. Porque o stop é variável. Às vezes ele está a 3% de distância, às vezes ele está a 15% no mercado de criptomoedas. Então você tem que fazer um negócio que o americano chama de position sizing, calcular o tamanho da sua posição. Não torne o valor que você vai investir uma constante. Torne ele uma variável. Torne a constante o risco máximo por trade. Porque se você tem um risco máximo por trade, cara, e se esse risco é, por exemplo, 1%, como a gente preconiza, cara, não tem erro, você está sempre de bom humor. E quando você está de bom humor, você está fazendo uma coisa legal, que você vai durar lá para o resto da vida. Porque se você perder 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você perdeu 5%. E se você ganha uma vez 3%, você, porque deu sorte, você está lá, você já está na boa, está no jogo de novo, tá? Então, é isso aí.